Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Vocês não sabem o tamanho da minha alegria, que é dar o clique aqui para a transmissão ao vivo começar, já tendo a presença de vocês desde esse início. Então, estou muito feliz mesmo, muito obrigada por vocês já estarem aqui comigo. Deixa eu abaixar o meu som aqui, que eu acompanho o chat ao vivo ao mesmo tempo. Todo mundo me ouvindo bem, me escutando bem, tudo certo? Que ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. A gente está começando hoje, na verdade, tenho falado para vocês, né, sobre a Semana Saúde Perineal, e sim, hoje é o nosso dia de começar a nossa Semana Saúde Perineal. Quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Joana dos Santos, sou fisioterapeuta, me formei em 2011 pela Universidade do Estado de Santa Catarina, já tenho 13 anos aí de experiência dentro do atendimento, principalmente a mulheres com disfunções pélvicas e também gestantes, né? Então, a gente atende não apenas as mulheres que apresentam disfunções e também bastante em relação à prevenção, mas o assunto de hoje não é pontualmente esse. Hoje, né, eu venho aqui conversar com vocês como a fisioterapeuta que estruturou todo o Simplificando a Fisioterapia Pélvica, que é uma verdadeira enciclopédia da fisioterapia pélvica, que tem ajudado centenas de profissionais a se tornarem fisios pélvicas de resultado, faturando até 3 vezes mais. Como foi o caso dessas minhas alunas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes de falar sobre isso, eu queria fazer esse adendo aqui, que eu estou quebrando completamente o protocolo do que a gente tinha combinado aqui com a galera, porque antes de falar do depoimento das minhas alunas que já estão dentro do Simplificando, eu quero trazer essa pergunta que eu recebi hoje na caixinha da mentoria. Na verdade, eu abri a dúvida exatamente sobre, né, trazendo essa intenção da pergunta sobre eletroterapia, que é o nosso assunto principal da noite de hoje. Eu convidei vocês para assistirem a aula, né, que nosso tema principal são as estratégias de uso da eletroterapia dentro da fisioterapia pélvica para gerar mais resultados. Então, esse foi o meu convite para vocês, né? Eu convidei vocês para virem aqui nessa noite maravilhosa, para que a gente pudesse conversar pontualmente sobre as estratégias em relação à utilização do eletro dentro da fisioterapia pélvica. E aí, uma das perguntas que eu recebi hoje foi essa. Não foi bem uma pergunta, né? Mas sim uma colocação, uma afirmação. Queria só perder a culpa de usar eletro quando realmente é necessário, num mundo onde tem tanto profissional pregando que apenas o hands-on basta. Essa colocação ela foi feita por uma seguidora, por uma fisioterapeuta, Nayara, e eu senti assim no meu coração que eu tinha que falar sobre isso na introdução de vocês, trazendo isso para vocês, porque o medo, né, que assombra o fisioterapeuta hoje na utilização da eletro, ele vem muito enraizado nos maus hábitos em relação à utilização desse recurso. Porque a eletroterapia bem aplicada, ela é um facilitador. Só que esse facilitador, ele só vai ter a sua real função, a sua real aplicação, quando estrategicamente bem estruturado. Se o fisioterapeuta não sabe utilizar eletro em seu benefício, não sabe mexer no parâmetro, não entende a influência da mudança da frequência, da largura de pulso, para deixar essa corrente mais estimulante, mais confortável, menos irritativa, mais irritativa, a depender do objetivo, realmente é inútil. Quando a gente pensa no ligar e desligar aparelhos, em colocar a paciente na maca, simplesmente para utilizar um aparelho, realmente é inútil. Só que se vocês souberem como utilizar esse recurso a favor de vocês, vai ser um facilitador para a utilização tanto durante o tratamento, como também para alcançar o melhor prognóstico possível num curto espaço de tempo. Porque isso é ter resultado. Saber usar os nossos recursos a nosso favor. Quando eu comecei a desenhar a nossa Semana Saúde Perineal, uma das aulas que eu gostaria de ter incluído, eu não consegui colocar porque é muito conteúdo para a gente trazer nessa semana, mas que dentro do Simplificando tem isso de uma maneira completa, são as formas da utilização dos recursos de uma maneira inteligente em sua completude.
Porque não adianta de nada eu ter um recurso e não conseguir utilizá-lo, como também, né, não ter habilidade para explorar todas as possibilidades dele. Eu vejo muita gente, por exemplo, utilizando o educador perineal, o expansor perineal, perdão, apenas para o treinamento do assoalho pélvico da gestante. Até isso que a gente questiona bastante pelos resultados que a gente tem hoje em evidência científica sobre o assunto. Porém, o expansor perineal, ele é um excelente biofeedback quando ele tem o manômetro. Só que para ter esse jogo de cintura, para ter essa visualização, para poder utilizar esse expansor também como um dilatador, eu preciso saber, né? Eu preciso aprender, eu preciso ter prática, eu preciso ter esse jogo de cintura sobre os recursos. E é para isso que eu estou aqui com vocês. Realmente, o meu objetivo na estruturação do Simplificando foi trazer esse contato direto com várias áreas da fisioterapia, por isso ele é uma enciclopédia. É uma forma de ofertar informação para vocês, né? De uma forma que vocês tenham acesso e continuamente consigam estudar. Chegamos já temos 170 pessoas. Não acredito nisso, coisa mais linda. Estou muito feliz mesmo, gente. Se vocês fizerem algum registro, postem lá nos stories e me marquem, tá? Que eu quero saber, eu quero ver vocês curtindo aqui a aula durante a noite de hoje. Mas o nosso objetivo, sim, é mostrar que realmente dá para faturar na fisioterapia, dá para se posicionar como uma fisioterapeuta pélvica e ter resultados, dá para viver da fisioterapia pélvica, como eu vou mostrar para vocês no depoimento das minhas alunas. Foi um divisor de águas na minha vida. Passei a ter mais meus. Peço desculpas para vocês, os vídeos travaram de vez, infelizmente. Isso às vezes acaba acontecendo no ao vivo, a gente testou de todas as formas aqui, estava acontecendo super certinho, mas o importante é que o conteúdo vai estar aqui desenhando, né? E eu vou conseguir conversar com vocês tranquilamente. Hoje eu estou aqui para te conduzir ao longo da nossa Semana Saúde Perineal. Uma semana repleta de conhecimentos, mas que corresponde aí uns 5% de tudo que tem dentro do Simplificando. Nessa semana eu vou te ajudar a dar esse start em 2024, dominando os recursos necessários para se tornar uma fisiopélvica de resultado, faturando até 3 vezes mais na fisioterapia. E você vai deixar, né, de ser uma fisioterapeuta que executa técnicas e protocolos para se tornar uma fisio que raciocina clinicamente, que consegue entender tudo o que está acontecendo com a sua paciente, consegue ter uma visão ampla de todo o processo do tratamento. Enquanto o pessoal está entrando aí na sala, eu gostaria de explicar para vocês como que vai funcionar a nossa semana Saúde Perineal, certo? As nossas aulas, elas vão acontecer ao vivo, serão 3 grandes aulas aqui no YouTube, sempre às 8 horas da noite, tá? Então, hoje, amanhã e quinta-feira. Hoje, o nosso assunto é eletro, e amanhã é um dos assuntos que vocês mais pedem na caixinha da mentoria gratuita, que é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. A gente vai falar sobre TMAP de uma maneira bem aprofundada, para que vocês realmente dominem de uma forma completa a prescrição do exercício voltado ao assoalho pélvico, principalmente colocando de uma maneira funcional na rotina da sua paciente, tá? Para o resultado ele ser duradouro, efetivo e duradouro. Então, já programa o alarme do seu celular, coloca o sininho aqui do YouTube para receber as notificações e não perder nenhum dia. Outra coisa que eu peço para vocês, aqui embaixo do vídeo, tem... A minha fala também está travando, pessoal? Não? Eu peço para vocês, aqui embaixo do vídeo, tá? Um botãozinho compartilhar. Eu desafio vocês a mandarem o link da aula de hoje nos grupos da faculdade, no grupo da pós-graduação, para todo mundo aprender um pouco mais,
dar uma refrescada no conhecimento e também ficar sabendo da nossa Semana Saúde Perineal. Porque ao longo da nossa semana teremos muito conteúdo, teremos muito material. Vai ter certificado? Sim, vai ter certificado. Vai ter sorteio de um aparelho, de um Neurodin 3. Então, tem bastante coisa para acontecer durante a nossa semana, tá? Essa certificação, para vocês receberem o certificado, vocês precisam estar nos nossos grupos de WhatsApp, os grupos de inscrição. Meninas, coloquem o grupo no chat, por favor. Quem ainda não está no grupo de inscrição, já clica no link que vai aparecer aqui no chat daqui a pouquinho, para que vocês recebam todas as informações e sejam conduzidas na elaboração do certificado, tá? Porque a gente precisa de algumas ações de vocês para que esse certificado seja completo, né? Eu preciso saber se vocês estavam presentes, nome completo, blá, 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 blá. Então, essa conferência toda acontece nos nossos grupos de WhatsApp, certo? 200 pessoas, que coisa linda! Pessoal, gente, dentro, né, da escada de evolução de quem me acompanha, nós temos conteúdos que eu posto regularmente nas redes sociais. Todos os dias eu tô lá com vocês, postando informação, trazendo informação, tirando dúvida na caixinha da mentoria gratuita. Quem aqui acompanha a caixinha da mentoria gratuita e acompanha todas as respostas que eu dou em formato de aula por lá? Além, né, dos cursos que acontecem aqui digitalmente, eu também sou coordenadora de pós-graduação, dou aula na pós-graduação, então o pessoal acaba me acompanhando em outros ambientes de sala de aula também. Mas, de tempos em tempos, eu faço eventos online, como o DIU, né? Quem acompanhou o DIU no ano passado, Dominando a Incontinência Urinária? O DIU foi um sucesso, foi incrível. E também a Semana Saúde Perineal, que é um evento que já aconteceu algumas vezes e a gente trouxe novamente agora para a superfície para que vocês consigam acompanhar. E, finalmente, né, no topo dessa experiência, que nós temos os conteúdos gratuitos, nós temos as aulas e os eventos, no topo nós temos o Simplificando a Fisioterapia Pélvica, que é uma enciclopédia, né? Nessa enciclopédia que vocês têm nas mãos, você vai ser capaz de iniciar na fisiopélvica do absoluto zero, mesmo que ainda não tenha saído da graduação, como foi o caso da Jaqueline. Olá, eu me chamo Jaqueline, sou estudante de fisioterapia. Diferença ter feito o curso da Joana, porque me segura e confiante na hora de fazer a anamnese das pacientes. Para mim. Que pena, meninas, não estou conseguindo passar para vocês os depoimentos maravilhosos das minhas alunas, mas eu prometo que eu vou colocar lá no Instagram para todo mundo acompanhar e ver o depoimento do pessoal, tá? Infelizmente, tá travando aqui para fazer esse... Olha que legal, a Michelle comentou aqui no chat, né? Comprei um Simplificando após assistir o DIU. Recomendo demais. Fico muito feliz, Michelle, que bom. O desenho, né, todo do projeto, ele foi elaborado para resolver a vida, realmente para simplificar esse processo. Então, estou bem feliz mesmo. Para quem perdeu o DIU, eu digo para vocês que ele já está dentro da plataforma das alunas, tá? Quem entra dentro do Simplificando tem acesso. Então, se você já me acompanha nas redes sociais, está comprometida em ficar comigo ao longo dessa semana, você está um pouco mais perto de alcançar realmente esse topo da nossa escada. Agora, me fala aqui, né, a Michelle, ela já falou, mas me contem se tem mais alguém aqui que já é aluno de algum dos cursos, se assina o resenha, se está dentro do Simplificando, se está dentro do Fisiopélvica Aplicada a Gestantes. Coloca aqui no chat, sou aluna, me conta de qual curso você já fez, qual aula, se já foi minha aluna na pós, se já fez algum curso comigo, presencial. Coloca aqui no chat que eu quero ver a interação de vocês. Me contem se vocês... vai ficar salvo, tá? A aula fica gravada, mas só tem acesso, tá?
quem está nos nossos grupos. Não ficou salvo o link aqui para o pessoal no chat. Olha que legal! Loura Cardoso foi minha aluna na pós em Curitiba. Olha que legal! Sou aluna do Simplificando e do Diástase, Ana Carolina Monteiro. A Ana Carolina é super aluna, né, Ana? É isso aí, show de bola. E eu também quero pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal e compartilharem com suas amigas, com seus colegas, para ajudar o YouTube a entregar mais a minha página, né? Porque aqui na internet as coisas acontecem assim. Quando vocês fomentam e entregam mais e multiplicam a informação, as plataformas entendem que o conteúdo vale a pena e manda para mais gente, né? Então ajuda bastante. Então, se a gente tem aí 240 pessoas ao vivo, eu quero pelo menos 200 curtidas aqui no vídeo e que vocês enviem para mais e mais pessoas, tá? Ao longo dessa semana, eu vou mostrar para vocês que realmente a gente consegue dominar os recursos necessários para se tornar uma fisiopélvica de resultado e faturar até 3 vezes mais por mês. Só que para se tornar, né, essa fisioterapeuta de resultado, não basta apenas digitar eu. Não. Vocês têm que estar comprometidas com todo o processo. E o que eu vejo é que muita gente tem esse desejo, mas pouca gente se dispõe a percorrer a jornada que realmente vai te transformar numa fisiopélvica de resultado. E por que eu posso dizer isso para vocês? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá? A gente chegou a 2.000, passamos de 2.000 inscrições, né, meninas? A gente ultrapassamos de 2.000 inscrições, mas temos 240 pessoas ao vivo neste exato momento. Muita gente vai ver gravado, muita gente entrou nos grupos para pegar os materiais, porém, por qualquer motivo que não estejam aqui nesse momento. Só que vocês estão comprometidos. E vocês não podem deixar ninguém desencorajar, desestimular, reclamar que vocês estão passando horas estudando, que estudar não paga conta, porque eu te garanto que conhecimento transforma. Conhecimento transforma. Essa minha fixação por informação e por estudo é que me colocou em movimento. Todos os resultados que eu alcanço em consultório, eles são baseados nos meus estudos. Hoje, eu divido essa informação com vocês, mas porque eu sigo estudando. Então, cada dúvida que vocês me encaminham é sempre um motivo para estudar, para pesquisar. E esse movimento, ele realmente transforma. Então, se motive, invista em novos conhecimentos, aproveite as oportunidades. A gente está aqui numa estrutura completamente gratuita para vocês estudarem durante essa semana. E isso não vai resultar apenas numa prática profissional mais eficaz, mas também nos melhores resultados para os seus pacientes. E quando a gente encontra os melhores resultados para os pacientes, a gente vai proporcionar um impacto positivo e duradouro para a sua carreira. O que acontece, né? Eu sempre digo que nós estamos imersos em uma grande rede, uma grande teia que se forma no nosso entorno. E eu sou um exemplo para vocês em relação a isso que eu posso citar. Há pouco tempo atrás que eu fiquei afastada do consultório por conta do nascimento do meu segundo filho, mesmo em licença maternidade, eu recebi indicação. Meu telefone tocava. Eu recebia mensagens pedindo marcação de consultas. Só que eu não podia, eu estava em licença maternidade, mas como que isso acontecia se eu não estava pedindo, não estava entregando meu cartão? Exatamente porque esse impacto positivo e duradouro, ele acontece na nossa carreira quando a gente aprende a entregar resultado. E isso é muito importante. E não basta fazer cursos que não vão te fazer avançar. Vocês precisam transformar o seu aprendizado em ações concretas, em ações que tragam resultados. Eu tinha separado aqui para vocês verem o depoimento da Bárbara, que mesmo cursando uma pós-graduação, ela encontrou no Simplificando tudo que ela tinha dificuldade de tirar dúvida. Realmente não tá dando para... Não tá dando. Não tá dando. Eu vou botar o depoimento da Bárbara depois lá no Instagram para vocês assistirem também, né? Mas a Bárbara, ela fazia pós-graduação, só que mesmo assim ela sentia as caixas soltas.
e como ela não conseguia fazer esses links entre o que acontece com a saúde urinária, evacuatória, sexual e o quanto elas se interferem e o quanto a gente precisa desse envolvimento. Porque quando a gente faz, é muito comum no momento do estudo a gente mergulhar numa página. Então, eu vou mergulhar numa página sobre incontinência urinária. Depois eu mergulho numa página sobre saúde evacuatória. Só que o que acontece? A minha paciente, quando ela chega no consultório, ela tem as duas disfunções. Ou ela pode ter uma disfunção que desencadeou as outras. E o que acontece se eu só estudo uma coisa e não consigo fazer essa correlação? Me falta, né, esse link, essa importância da base do tripé em relação a uma estrutura e outra. E o quanto influencia no processo do tratamento, né? Mas, como eu digo para vocês, tudo na nossa vida é uma questão de prioridade. E é uma prioridade para você, como a Ana Kelly acabou de falar, que ela é estudante de físio e quer se tornar uma referência na região dela em fisioterapia pélvica. Então, isso para Ana Kelly é uma prioridade, né? Então, eu tenho certeza que eu vou encontrar a Ana aqui nas aulas, hoje, amanhã, na quinta-feira, né? E tomara que eu encontre a Ana também dentro do Simplificando, hein, Ana? Quero te ver lá dentro. Porque é possível e a gente pode fazer esse movimento de se tornar uma fisiopélvica de resultado e faturar cada vez mais, exatamente como uma vida em abundância para viver exatamente daquilo que a gente espera e ama e faz o nosso coração bater. Quem deseja trabalhar só com a fisioterapia pélvica, comenta aqui no chat. Sim, eu quero viver da fisioterapia pélvica. E quem já vive, coloca aqui para mim. Eu só atendo na fisioterapia pélvica. Diz para mim. Olha só, vocês viram a atualização do nosso referencial de honorário? Vocês viram quais são as referências de valores na fisioterapia pélvica? Vocês viram que coisa mais linda? Sensacional. Sensacional. E realmente, o que isso acaba fazendo, né? Eu sempre digo para os meus alunos em ambiente de aula que todo mundo ama a fisioterapia pélvica até chegar ao primeiro paciente de incontinência fecal. E realmente é uma área da fisioterapia que está em ascensão. A visibilidade nas redes sociais, o encaminhamento, o reconhecimento profissional, o quanto a gente consegue agregar de valor, atendimento um por um, qualidade, referência, é sensacional. Então, quem ainda não trabalha dentro da fisioterapia pélvica, tá? Entenda que é possível sim. E se você ainda não sabe como fazer isso, eu vou te mostrar nesse meio do caminho, tá? Agora que eu já tenho um compromisso com vocês, esse comprometimento, eu quero, né, dizer que eu acredito que algumas de vocês ainda não me conhecem direito. Mas eu imagino que vocês estejam aqui porque querem aprender sobre a eletroterapia dentro da fisioterapia pélvica, querem aprender como estruturar um TMAP de resultado e também querem entender mais sobre os ajustes comportamentais necessários para gerar os resultados para os nossos pacientes, que vai ser a aula da nossa terceira aula lá na quinta-feira, tá? Mas quem pergunta assim, será que isso é realmente possível? Dá certo? Pode acontecer? Sim. Até espontaneamente a gente viu as meninas, né, comentando aqui no chat que já possuem, que já estão atendendo dentro da fisioterapia pélvica, que já estão dentro do Simplificando, mas, né, eu posso afirmar para vocês que dominando as estratégias, sabendo utilizar os recursos, entendendo o raciocínio clínico, você vai sim se tornar uma fisiopélvica de resultado e viver exclusivamente da fisioterapia pélvica. Além de aumentar o seu faturamento, né, de tudo que a gente acabou conversando. A Nilda falou agora que eu tenho a pós, porém eu não tenho segurança para atender. Nilda, essa é uma queixa muito comum e por isso que o Simplificando nasceu, tá? Vou abrir o coração para vocês. Quando eu entrei na fisioterapia pélvica, eu era sozinha, tá? Eu tentei me encaixar em alguns formatos de clínica, não deu certo, abri meu próprio consultório, fiquei um tempo atendendo sozinha, me sentia super solitária. Sabe o que eu sentia mais falta, Nilda? De discutir com colegas.
de ter alguém para perguntar, poxa, eu estou começando por aqui, será que tem outra ideia de tratamento? Será que eu estou indo por um caminho interessante? Será que existe uma outra... Escuta aqui meu caso, vê se tu consegue me dar uma luz. E foi assim que nasceu o Simplificando. Dentro do Simplificando, né, nós temos toda a estrutura de conteúdo que eu vou mostrar para vocês, que ao longo da semana eu mostro. Mas assim, você entra lá na plataforma, tem uma aba de saúde urinária e tem uma aula de bexiga hiperativa, tem material sobre isso. O que fazer, como iniciar o tratamento, enfim. Porém, o grande ouro em pó que nós temos dentro do nosso curso é o grupo de Telegram, que nós temos um grupo de discussão exclusivo. E esse grupo, as meninas mandam as dúvidas, eu dou os meus pitacos, as colegas dão os seus pitacos e todo mundo cresce junto. Esse ambiente de crescimento profissional, sem nenhum julgamento, sem ter nenhuma pergunta errada, sem ter nenhuma dúvida que não vá ser respondida, é muito rico, né? É muito rico. Então, realmente dá. Eu entreguei para vocês, eu entrego para vocês todo um raciocínio clínico que efetivamente dá resultados. E isso eu posso dizer para vocês, nesses 13 anos de atendimento, que realmente tudo acontece de uma forma muito fluida. E também, né, eu já tenho mais de 4.000 alunos aí para chancelar todas essas informações que eu passo para vocês. Porém, né, tudo que eu trago aqui é uma fatia disso tudo, né, uma forma gratuita que eu tenho de trazer para vocês essa informação. Eu tinha separado um outro depoimento da Gabriele, que ela, depois de colocar em prática os conteúdos do Simplificando, ela conseguiu aumentar o seu faturamento, mas infelizmente, assim, o vídeo da Gabriele está aqui do lado, mas não está carregando. Deixa eu mostrar para vocês. Não está carregando, mas depois eu vou colocar o vídeo da Gabriele também lá no Instagram para que vocês possam assistir, tá? Já se foi o tempo, gente, de ficar insegura com os atendimentos, de não ter com quem discutir caso clínico, de se sentir frustrada na fisiopélvica, de não ter essa sensação de segurança entre colegas, de ter vergonha de fazer pergunta, de não ter certeza da avaliação, de não fazer o link da avaliação com o tratamento, ter medo de prejudicar, de retardar resultado, de não conseguir se manter atualizado. Tudo isso já foi. Depois dessa semana, da nossa Semana Saúde Perineal, você vai ser capaz de enxergar além do que é óbvio. Aquilo que é complexo demais para outras fisioterapeutas vai se tornar simples para você, tá? Eu separei aqui também o depoimento da Bárbara sobre isso, né? Que ela conseguiu ajustar a sua avaliação dentro do consultório e ter mais resultados. Mas depois eu mostro o vídeo, coloco o vídeo da Bárbara lá no Instagram para vocês, tá? É preciso entender que a eficácia da nossa atuação profissional ela está intimamente ligada ao conhecimento que você tem e reflete diretamente nos resultados que você pode entregar e, consequentemente, também no seu faturamento. Então, o investimento contínuo no aprimoramento, no conhecimento, ele não apenas impulsiona a sua carreira, mas também serve como base, como alicerce para o sucesso em todas as etapas do processo, desde a captação até a retenção de clientes, dos nossos pacientes, fechando, né, culminando numa valorização do seu trabalho. Então, antes de iniciar, né, o nosso conteúdo, eu preciso que vocês entendam um pouquinho como eu cheguei até aqui. Como eu falei para vocês, eu já tenho 13 anos de formada. E o que eu acabei observando nesse processo? Que a gente comete 2 grandes erros dentro da fisioterapia pélvica, 2 erros básicos. O primeiro deles é basear a prática clínica na utilização de protocolos. E por isso que o questionamento que eu recebi lá na caixinha, nos stories da Nayara, faz todo sentido em relação a esse ponto. Quando a gente não aprende, né? Na verdade, quando a gente foca apenas nessa visão em relação à utilização de protocolos e acaba esquecendo do raciocínio, da existência de um raciocínio clínico por trás de cada paciente, é um erro cometido e um erro complexo. O outro erro, o segundo erro, é não dominar esses recursos, como eu já comentei com vocês também. Então, para ter um excelente resultado, eu tenho que dominar recursos. E a realidade é nua e crua. Não é possível ser uma fisiopélvica de resultado sem faturar até 3 vezes mais e tentando encaixar paciente em protocolo e pensando apenas que é colocar
na corrente, ou colocar colocar a sonda, colocar deitado, ligar e desligar o aparelho, e é isso que vai resolver. Protocolo, resultado mediano, sempre, tá? Coloca aqui no chat para mim, protocolo não é tratamento. Protocolo não é tratamento, tá? E por estar aqui extremamente preocupada com essa realidade, é que eu resolvi dividir com vocês essa forma de pensar que você realmente está comprometida com os resultados dos seus pacientes, com a sua segurança financeira e também poder viver exclusivamente dentro da fisioterapia pélvica. Chega de conversa fiada, eu quero pelo menos 200 curtidas. Eu quero like. Vou fazer biscoiteira aqui, eu quero like. Cadê os likes do vídeo? Ai, acho que não tá atualizando aqui para mim, no mínimo. Protocolo não é tratamento, é isso aí. Eu separei aqui um conteúdo para vocês. Opa, deixa eu colocar aqui. Isso. A nossa primeira aula, então, a aula 1, é pontualmente sobre uma das questões que mais trazem dúvida. Até tem um vídeo que eu gravei ontem nos stories para vocês, quer dizer, no Reels, sobre o grande medo da utilização da eletro, né? Existe uma sombra de dúvida em relação à utilização da eletro, como se fosse alguma coisa errada, né? Como se fosse um problema. A eletro, ela é um recurso validado, temos evidências robustas do seu benefício, somado ao treinamento da musculatura do assoalho pélvico, é um dos recursos que mais possui evidência comprovada da sua utilização, e mesmo assim, muitos profissionais ficam reticentes com a sua utilização. Primeiro, né, com medo da utilização, alguns têm receio, não têm domínio. Eu coloquei aqui 2 dúvidas que chegaram, que eu acho que casam muito com o nosso tema de hoje. Uma das dúvidas enviadas foi a avaliação para julgar a necessidade, se usa ou não eletro, que a gente vai contemplar, e vocês vão chegar lá no final sem essa dúvida. E também se tem como utilizar o TENS e FES portátil dentro da fisioterapia pélvica. A gente vai conversar sobre tudo isso durante a nossa aula, certo? Então, o nosso tema principal são as estratégias de uso da eletro dentro da fisiopélvica para gerar mais resultados. E dentro desse tema, pontualmente, a gente vai conversar sobre os principais usos na prática clínica, quando realmente é indicada a utilização da eletro, os principais medos da utilização, e aí vocês ficam à vontade para colocar aqui no chat os medos de vocês e quais são os receios que vocês possuem em relação à utilização. E também formas de utilizar, tanto internamente quanto externamente, como escolher o seu eletrodo, né? Se a gente vai utilizar o externo ou o interno, qual tipo de eletrodo utilizar. Os parâmetros, vou falar de parâmetros, porque protocolo não é tratamento, mas precisamos estudar sobre parâmetros e principalmente sobre os ajustes dos parâmetros de maneira estratégica para que realmente esse resultado seja alcançado, tá? Eu vou aproveitar aqui que a Rayana mandou um comentário dizendo tenho pós, mas tenho pós online, me sinto insegura para atender. Um dos grandes motivos do fisioterapeuta se sentir inseguro no atendimento dentro da fisioterapia pélvica é a sensação de responsabilidade. E isso não é ruim, gente, isso é bom. A gente precisa aproveitar esse receio que muitos possuem em relação ao atendimento em si, começar esse atendimento pensando de uma maneira positiva. O que seria essa sensação? Isso se reflete muito também no atendimento a gestantes. Muitos físios têm medo de atender gestante. Por que tem medo de atender gestante? Porque tem medo das consequências, de trazer um desfecho negativo, de acontecer alguma coisa ruim com a mãe, com o bebê, enfim. Os medos são os mais variados possíveis, né? Mas por que isso acaba acontecendo? Um dos motivos desses receios aparecerem é a sensação de responsabilidade. Então, vamos canalizar essa sensação de responsabilidade e esse medo e vamos focar nessa transformação que vocês precisam.
O que está fazendo essa sensação de insegurança aparecer? Eu preciso saber mais sobre eletro? Vou estudar mais sobre eletro. Eu preciso saber mais sobre incontinência urinária? Vou estudar mais sobre incontinência urinária. Eu preciso saber mais sobre neurofisiologia da micção? Pois vou estudar mais sobre isso. E esse movimento vai nos trazendo segurança. Gente, ninguém aprende, tá? Ninguém adquire segurança no movimento passivo. Não vai ser sentada na sua cadeira que você vai, apenas me ouvindo, que você vai adquirir segurança. Você precisa estudar para isso. Você precisa atender, você precisa pôr a mão na massa, você precisa encontrar os desafios na sua prática que vão te transformar. Por isso que é tão legal o material do Simplificando. Porque eu separei pelos principais temas e disfunções que os pacientes apresentam. Então, por exemplo, chegou uma paciente no consultório com queixa de bexiga hiperativa. Você vai entrar na plataforma, vai assistir a aula de 50 minutos sobre bexiga hiperativa, vai baixar os slides, vai assistir a aula, vai baixar os slides e vai baixar também o documento com todos os artigos que eu utilizei de referência para fazer o seu estudo separadamente de uma maneira descritiva, leitura, né? E aí você vai para o seu atendimento. Chegou uma paciente de incontinência urinária, mesma coisa. Chegou uma paciente com dor na relação sexual, mesma coisa. E vai fazendo essa construção. Não existe nenhum momento em que a gente pare de estudar. E não existe. Não existe mesmo, tá? E eu digo isso para vocês porque eu estudo todos os dias. Eu estudo todos os dias. Para compartilhar informação, eu também estudo. Para atender minhas pacientes, eu também estudo. Essas aulas que eu estou citando, elas ficam dentro do Simplificando a Fisioterapia Pélvica, mas eu vou mostrar o curso por dentro ao longo da nossa semana, tá? Certo? Muito bem. Mas, gente, quando eu estou falando aqui de eletroterapia, eu não estou falando de agentes eletrofísicos. Quando a gente engloba laser, ultrassom, não. O objetivo do tema da aula de hoje é trazer a discussão sobre a eletroterapia, especificamente sobre TENS e FES, certo? E a maneira estratégica e também perspicaz de utilizar esse recurso. E quais são realmente os principais usos na prática clínica? Quando que a gente acaba encontrando os principais usos na prática clínica? Na prática clínica, né, nós encontramos a utilização para pacientes com dor pélvica, pacientes com incontinência urinária, pacientes com disfunção sexual, pacientes com bexiga hiperativa, hipoativa. Mas quando que é realmente indicado? Quando que a gente tem evidência para sua utilização? Vocês sabem? Pois é, esse é o grande desafio. Porque muita gente acaba dizendo que não é para utilizar de jeito nenhum, que não devemos ignorar a necessidade da utilização desse recurso, não é necessário nunca, que apenas, por exemplo, apenas com a estimulação de outras formas a gente vai conseguir ter acesso, trazer a consciência. Exemplo, tá? Chegou uma paciente para vocês que não tem a menor percepção da contração voluntária e você precisa iniciar um TMAP com ela. É uma paciente de 60 anos de idade, não tem percepção nenhuma da sua contração do assoalho pélvico, você fica ali pedindo e solicitando, trazendo o comando verbal para que ela contraia corretamente o assoalho pélvico. Mas você percebe exatamente um Oxford 0, 1, né? Você percebe até um esboço ou não percebe um esboço e não consegue evoluir nesse TMAP. Nesse caso, a utilização da eletro, ela é interessante, ela é estratégica. Ou ainda, uma paciente que consegue executar a contração voluntária, ela consegue seguir o comando, porém não consegue manter uma sustentação satisfatória. A gente vai conversar sobre TMAP amanhã. Porém, uma contração, né, que se mantém por 3 segundos, ela não é satisfatória. A gente precisa aumentar esse tempo de contração. Então, eu posso utilizar a eletro como uma estratégia de percepção da manutenção da contração, para aumentar a qualidade dessas fibras de resistência. Só que isso é saber utilizar o recurso de uma maneira satisfatória, eficaz, perspicaz, como eu falei para vocês, né?
Então, eu tenho evidência para a utilização do uso da eletroestimulação para pacientes com incontinência urinária? Temos sim, tá? Olha, a Osana mandou uma pergunta bem legal. Eu tenho o TENS portátil. Posso utilizar? Pode. Aí que tem o grande X da questão, né, gente? O importante para a utilização dos eletrodos internos, por exemplo, e também para os externos, é a conexão bananinha. Então, se for essa conexão, deixa eu botar assim, que vocês vão ver melhor. Se o cabo tiver essa conexão, vocês conseguem colocar o eletrodo, né? Falei eletrodo. O eletrodo, ó, eu conecto meu eletrodo e vou utilizá-lo tranquilamente. Não é um aparelho, é um recurso. Então, eu vou utilizar o TENS-FES normal, tá? Por isso que nós estamos, até no final da nossa semana, saúde perineal, a gente vai sortear um aparelho, um TENS-FES, que é um Neurodin número 3, o Neurodin 3, que é um TENS-FES, mas pode ser o portátil também, porque o importante é a utilização dos parâmetros. Qual que é a grande dificuldade da utilização desses aparelhos que são portáteis, né? Realmente é que às vezes a gente não consegue chegar nos parâmetros que algumas evidências nos trazem. Quando a gente fala de incontinência urinária, nós temos ampla validação científica do benefício e realmente dos bons resultados. Por que eles não são resultados que são duradouros? Porque falta o link em relação à funcionalidade, que é o que a gente vai conversar na aula de amanhã. Mas para a paciente adquirir a percepção da contração do assoalho pélvico e dar esse start na contração voluntária e poder executar o TEMAP com qualidade, é um excelente recurso. Né? É um excelente recurso e a gente tem validade. O que acontece? Nós temos muitos artigos que trazem esses resultados positivos, que mostram, né, parâmetros muito distintos. E esse é o grande X da questão. Nós temos uma padronização em relação ao tempo de estímulo, que geralmente é em torno de 20 a 30 minutos, estourando nesse tempo. Então, não adianta botar o paciente o tempo todo no aparelho, porque esse é um grande erro também. Porém, né, a escolha dos parâmetros vai depender muito do que a gente utiliza de base, de quais referências a gente utiliza, e também do nosso aparelho. Porque, por exemplo, os portáteis, nem todos chegam a 500, uma largura de pulso de 500 microsegundos. Então, se eu não tenho essa largura de pulso de 500, de 700, eu vou ter que trabalhar dentro daquilo que meu aparelho me oferece. Mas não existe um certo ou errado, e sim a melhor estratégia, né? Pensando no que a gente tem de dispositivo. Mostro novamente. Ó. Essa é a conexão bananinha que todos os cabos, todos os aparelhos de eletro, grande parte deles possui, né? Então, quando vocês forem comprar um aparelho, escolham com essa conexão que a gente consegue conectar diretamente nas nossas sondas descartáveis, nos nossos eletrodos descartáveis, e também que a gente consegue conectar nos nossos eletrodos. Opa, cadê? Aqui, ó, nos autocolantes também, ó. Então, se eu for utilizar tanto interno quanto externo, a gente pode utilizar tranquilamente. E o mesmo aparelho que vocês utilizam em outros pacientes, vocês também vão poder utilizar dentro da fisioterapia pélvica. Então, aquele aparelho que você tem lá da ortopedia, por exemplo... Ah, não, esse café tá frio. O aparelho que vocês usam na ortopedia, vocês podem usar na fisiopélvica também. Certo? Muito bem. Agora, antes de falar de parâmetro e de escolha de sonda, eu quero falar com vocês sobre os principais medos da utilização da eletro dentro da fisioterapia pélvica. Um medo. Coloquem aqui para mim os medos que vocês possuem. Eu vou falar de parâmetro daqui a pouco, tá? Wait a minute. Me esperem aí que uma hora eu chego lá.
Já vou falar de parâmetros, já vou falar que não pode usar preservativo também. Vocês estão botando o carro na frente dos bois. Espera aí. Primeiro vou falar dos receios. Coloquem aqui para mim no chat qual que é o medo que vocês têm na utilização do eletro. Eu já sei que tem gente que tem medo de estar utilizando e não precisar, ou de não saber quando utilizar, né? Ah, tô com medo de utilizar sim ou não. E também, ó, a Camila colocou aqui para mim, uso da eletro em quem entendiu. Esse é o ponto alto das dúvidas. Eu separei 2 dúvidas principais aqui dentro da fisioterapia pélvica. A primeira delas é o uso do DIU e a segunda é o tempo de pós-parto, né? Algumas referências teóricas nos livros mais antigos sobre fisioterapia na saúde da mulher, que nem falava assim em fisioterapia pélvica, né? Mas sim em fisioterapia da saúde da mulher, eles apontam a utilização no pós-parto de uma maneira duvidosa. Por que duvidoso? Né? Porque a gente tem alguns pontos que precisam ser questionados em relação à cicatrização, tempo de pós-parto, perda de sangue ainda, tá? Nessa presença da perda de sangue. Então, são pontos importantes. Mas a utilização da eletro no pós-parto, a gente precisa questionar e se perguntar o porquê. Por que eu quero trazer essa eletro no pós-parto? Essa paciente, ela tá com dor. Eu posso usar para analgesia? Posso usar para analgesia, não tem problema. Mas, se ela ainda estiver perdendo sangue, se ela tiver com alguma lesão no assoalho pélvico, se ela tiver uma cicatriz da epísio ou uma laceração espontânea, eu preciso saber como tá essa sensibilidade para aí sim poder usar eletro, tá? Se ela tiver com desconforto, a gente não utiliza, a gente escolhe outras vias de acesso, certo? A Ivaneide colocou aqui o uso da eletro em gestantes como um medo. Realmente, nós não temos segurança clínica para utilizar eletro em gestantes, tá? A gente não pode utilizar eletro em gestantes. Quando utilizar, a gente só usa eletro, pensando nas mulheres em trabalho de parto como analgesia, tá? Aí é como analgesia. Em quem tem prolapso, pode usar? Pode, porém tem que reposicionar o prolapso. No momento em que a mulher... Meninas, dentro da listrada, tem uma necessaire da Peridel. Me alcança, por favor? Isso. Eu acho que tá aqui dentro o meu simulador de prolapsos. Está aqui, ó. Quando uma paciente ela apresenta o prolapso, eu preciso reposicionar o prolapso para dentro do canal e aí depois aqui eu posso utilizar a eletro, tá? Intracavitária, não tem problema. Medo da eletro interna. Vou dar um desafio para vocês, tá? Quando vocês iniciarem os atendimentos, comprarem o primeiro pacote de sondas, experimentem em vocês. Por quê? Para que vocês percebam o que é uma eletro interna, tá? Eu fiz em mim, eu recebi o estímulo dentro da pós-graduação, depois em consultório também, depois eu fui paciente durante a minha gestação, durante o meu pós-parto. Então, é importante que a gente sinta e perceba. Deveria ser proibido, na verdade, o fisioterapeuta chegar para a prática clínica sem saber quais são as sensações intracavitárias durante a avaliação. Meu receio é a banalização que aconteceu em torno da eletroterapia, de só fazer choquinho. Perfeito, Maria Rosa, concordo com você. Essa banalização é um problema, sim. É um problema que o liga e desliga aparelho é um problema na fisioterapia, na ortopedia, em todas as áreas da fisioterapia, incluindo dentro da fisioterapia pélvica. Cristiane não precisa escrever a cada 3 minutos sobre parâmetros, porque eu vou falar de parâmetros. Só que eu tenho que seguir uma linha de raciocínio, tá? Então, não se preocupe. Como que reposiciona o prolapso para utilização? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu só trouxe essa vulva. Deixa eu ver se tem... Meninas, dá uma olhadinha ali na preta.
se tem uma vulva rosa que é furadinha, já vou mostrar para vocês, tá? Não precisa estar depilada. Ó, vamos lá. Principais receios e dúvidas em relação à utilização. Ela é bem rosa choque. Não precisa estar depilada. Não pode usar preservativo. Por que a gente não pode usar preservativo com a utilização das sondas de eletro? Tá? Vamos lá. Nós utilizamos na fisioterapia pélvica o preservativo não lubrificado. Isso. O preservativo não lubrificado, né, como qualquer outro preservativo, ele é feito de látex. Por ser feito de látex, e não importa o material, qualquer outro material, para sonda elétrica, não pode ser utilizado, porque ele acaba inibindo a corrente. Então, não adianta usar preservativo, tá? Eu tenho que usar com o gel condutor, né, com um gel condutor, diretamente na minha paciente. E como eu vou saber qual que é a posição correta, como eu vi vocês escrevendo aqui, né? Como que eu vou saber qual que é a posição correta? No momento da eu vou introduzir, quando eu introduzo, eu percebo que está todo dentro do canal vaginal da paciente e fica só essa plaquinha para fora, certo? E no momento em que eu ligo a minha corrente, eu vou aumentando, a paciente vai percebendo e vai sentindo, eu vou aumentando essa intensidade, eu observo o movimento da sonda acontecer de acordo com o desenho que eu estou fazendo com a minha corrente. Então, se eu ajustei o tempo on de 4 segundos, eu vou observar esse tempo de manutenção, certo? Eu vou observar esse tempo de manutenção. Eu sei que tem muita gente que trabalha de uma maneira errada, né? Mas eu acredito, Sara, que a gente encontra, assim, um movimento de valorização dentro da nossa profissão. E se eu realmente não acreditasse nisso, eu não estaria agora com vocês aqui, podendo estar na minha casa com os meus filhos, ao invés de estar na clínica às 9 horas da noite numa terça-feira. Então, realmente eu estou aqui porque eu acredito nessa transformação dentro da fisioterapia, realmente boto fé que nós temos a capacidade de nos transformarmos dia após dia em profissionais melhores, com mais resultados, e que a gente aprenda a utilizar o recurso de uma maneira efetiva, né, para trazer mais resultados para os nossos pacientes, sem colocar em dúvida de forma nenhuma, né, se devam ou não utilizar algum recurso por estar sendo descartável ou mal indicado, enfim. Então, realmente, eu acredito muito nisso, tá? Acredito bastante. Como funciona a aplicação da eletro em pacientes com DIU? Realmente, a transformação começa conosco, é verdade. Não existe contraindicação para a utilização da eletro em pacientes com DIU. Quando eu falo isso, muita gente fica querendo me rasgar, mas todas as evidências que a gente possui em relação à utilização da eletro, tá? Elas não apontam o DIU como uma contraindicação na utilização. Quem fala, tá, que não pode utilizar por conta do DIU, quem fala, né, que não pode utilizar por conta do DIU, está levando em conta as contraindicações que são consideradas aos agentes eletrofísicos, pensando de uma maneira generalizada, tá? Então, quando a gente fala de eletroestimulação, de uso de recursos, a gente tem várias possibilidades, né, de dispositivos. E nós temos um livro muito legal chamado Agentes Eletrofísicos na Saúde da Mulher. E esse livro, ele aponta todas as contraindicações e as indicações que a gente possui em relação à utilização desses agentes eletrofísicos. Quando a gente fala da utilização do DIU, que nem está citado nesse livro, por incrível que pareça, muita gente acaba conectando como se fosse os implantes metálicos, né? E quando a gente fala de implante metálico, tá? Nós temos uma contraindicação relativa aos recursos. Por que relativo, né?
Por que relativo? Porque depende de onde estão esses materiais e também do tipo de corrente. Agora, a corrente do TENS e do FES não trazem nenhuma ação externa ao que a gente está estimulando, tá? Não existe essa movimentação do DIU, não tem como queimar o DIU, não tem como esquentar o DIU, porque eu não tenho essa apresentação da forma que a corrente é utilizada. Então, eu não tenho aquecimento, eu não tenho risco de mudança de posição, eu não tenho como gerar essa corrente dissipada, porque eu tenho 2 polos num eletrodo que eles fazem um movimento aqui, local, não é sistêmico. E quando a gente fala dessas contraindicações que são relativas à utilização dos recursos, a gente está falando, por exemplo, do ondas curtas também. E aí é uma outra indicação e contraindicação completamente diferente do TENS e do FES. É só vocês pensarem, gente, nos seus pacientes de ortopedia. Chegou uma paciente de ortopedia para vocês, que ela precisa utilizar para analgesia, por exemplo. Você vai deixar de utilizar por conta de uma prótese, por exemplo? Né? Então, é isso que a gente precisa se questionar. Sobre a utilização dos marcapassos, nós temos que conversar com o cardiologista, mas já existe segurança para a utilização, tá? Esse livro que eu citei para vocês tem no Kindle, tá? No Kindle. Essa sonda aqui é da Miotec, realmente. Tive uma paciente que ficava expulsando a sonda na hora da eletro. Será pela pia? Pode ser por vários motivos, viu, Camila? Pode ser pelo aumento da pressão intraabdominal, por estar executando um movimento voluntário incoordenado durante a utilização do eletro, mas também pode ser por excesso de gel, também pode ser por aumento do hiato vaginal e também pode ser pela escolha incorreta da sonda. Porque a gente tem mais de um tipo de sonda, né? Por exemplo, vocês citaram aqui outros aparelhos que tem aqui listados, vocês falaram do aparelho da Quark, enfim, que daí tem as suas sondas e também já tem adaptação para utilizar o descartável. Mas o que acontece, né? Por exemplo, a Miotec tem 3 tipos de sondas descartáveis. Uma que eles vendem como anal, a vaginal e a que pode ser utilizado para anal ou vaginal. Essa daqui é ótima, tá? É ótima. Porém, para algumas pacientes, ela acaba sendo desconfortável na retirada, quando a paciente apresenta, por exemplo, dificuldade na percepção do relaxamento. Então, acopla, mas fica desconfortável na retirada, faz como se fosse uma pressão aumentada. Só que para uma paciente, por exemplo, que possui um hiato vaginal aumentado, sempre a escolha vai ser entre essas duas. Principalmente entre essa segunda, tá? Essa segunda. Quando a paciente tem o hiato vaginal aumentado, a escolha melhor é essa sonda dita como vaginal. Mas por que a gente precisa se questionar em relação à escolha dela? Porque anatomicamente ela não é convidativa ao canal vaginal, né? Ela é muito... o diâmetro dela é muito aumentado. Concorda comigo que a penetração dessa sonda é mais fácil do que dessa? Realmente, né? Mas para uma paciente que tem o hiato vaginal aumentado, o benefício para a utilização dessa sondinha também é interessante. Agora, eu gosto muito desse modelo, tá? Principalmente para as pacientes que possuem dor e desconforto, quando eu quero trazer essa percepção de relaxamento, quando eu quero utilizar eletro para trazer a consciência de relaxamento, quem tem um aumento do tônus, do assoalho pélvico, eu quero trazer percepção e consciência, vem aqui, ó, tá? Vem aqui. Vixe, vou estudar sobre ato vaginal. Ah, tá, vocês querem o nome do livro? Agentes Eletrofísicos na Saúde da Mulher, da professora Patrícia Driusso. É um livro maravilhoso, tá? Maravilhoso. Espero que vocês se sintam seguras agora na utilização da escolha e não pensem apenas no medo, mas também na solução, né? Porque não adianta a gente ficar com medo do recurso sem saber como ele realmente funciona.
Para poder ter medo, né, ou para descartar, a gente tem que entender como que a corrente funciona. Como que a corrente funciona e qual que é o desenho dessa corrente. A partir do momento que vocês dominam a eletro, vocês vão entender que não tem motivo para ter medo da utilização, tá? Eu tinha falado antes da... Pode falar. Bateu 300, bateu 300! Só que a gente não chegou a 200 curtidas. Não chegamos a 200 curtidas ainda. Falando nisso, gente, vamos lá. Um segredo que eu vou contar para vocês antes que eu fale de parâmetro e todo mundo saia correndo para ver o Big Brother. Que eu sei que vocês estão tudo acompanhando o Big Brother, né? No fim dessa semana, no domingo, eu vou fazer um sorteio com quem participou durante a nossa Semana Saúde Perineal. E obrigada, Giovana, por digitar o título do livro. Obrigadão. E dentro dessa semana, a gente vai fazer um sorteio com o apoio da Shoptech. A Shoptech é uma loja de aparelhos dentro da fisioterapia, não só da fisioterapia pélvica, mas de todas as áreas da fisioterapia. E eles nos presentearam com o Neurodin 3 para fazer um sorteio para vocês. Então, aproveitem essa oportunidade, sigam a Shoptech lá no Instagram, eu marquei no último post para vocês poderem seguir também, porque vai ser uma das regras. Mas, né, vocês podem já se prepararem em relação a isso. Vocês estão com papel e caneta para assistir a aula? Porque assim, não sei se vocês perceberam que eu não trouxe muitos slides. Isso foi de propósito. Por que foi de propósito? Porque eu queria vocês prestando atenção, né? E depois vocês vão poder assistir a aula e assistir de novo e anotar coisinhas. E agora eu quero que vocês peguem canetas coloridas e escrevam aí no seu papelzinho a nossa primeira palavra-chave para participar do sorteio. Porque para participar do sorteio, vocês vão precisar saber de 3 palavras-chave que vão estar nas nossas aulas. Hoje, amanhã e na quinta-feira. Certo? Hoje, a nossa palavra-chave, eu já vou dizer para vocês. A nossa palavra-chave do dia de hoje é a palavra que estava lá no nosso título. Uma palavra que, quando eu desenhei a estrutura das aulas da Semana Saúde Perineal, eu pensei, é isso que eu preciso trazer para o pessoal. A base, a parte mais importante da aula é entender sobre estratégia no raciocínio clínico. Então, escrevam a nossa primeira palavra-chave. Estratégia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu encontrar por aí alguém comentando e falando que a palavra-chave era estratégia, eu risco do sorteio, hein? Então, quem tiver amanhã aqui assistindo a segunda aula e colocar nos comentários, né, que é estratégia a palavra, estratégia a palavra, estratégia a palavra, eu não vou deixar participar do sorteio. Tá? Não precisa escrever agora nos comentários, gente. A palavra, como é que vai ser, tá? Na quinta-feira, vocês vão receber um link lá no grupo de inscrição. E nesse link vai ser um documento que vocês vão preencher com as palavras-chave para poder participar do sorteio, tá? Então, anota no caderninho para que vocês, lá na quinta-feira, preencham um documento com essas informações. Beleza? Combinado? Então tá ótimo. Perfeito. É isso aí. Muito bem. Tô vendo que o pessoal tá... Eu tô recebendo notificação aqui que vocês estão colocando lá nos stories os posts. Tô bem feliz com isso também. Ótimo, sensacional. Combinado. Muito bem. Deixei 3 pontos para a gente finalizar agora ao longo da nossa aula. Já ultrapassei o... Meninas, escrevam ali no chat para mim, Shoptech, para elas saberem qual que é o Shop com 2 P's e Tech com K no final. Mas não sai da aula agora, depois vocês sigam, não tem pressa, tá? Oba, batemos 200 curtidas aqui. Show de bola. Sensacional. Obrigada. As meninas já escreveram aqui para vocês. Não estou terminando a aula, relaxa, falta bastante ainda. Esses 3 pontos vão demorar bastante.
Na verdade, eu já passei do tempo da aula, mas eu não estou com a menor pressa, tá? Espero que vocês também não. Outra possibilidade aí que a gente começou a falar sobre os eletrodos e que vocês me perguntaram também agora ali nos comentários é sobre a utilização dos eletrodos externos e as possibilidades, né? A gente pode utilizar o eletrodo cardíaco, utilizando o jacarezinho, né? Como uma das meninas até já escreveu. Da aula de hoje, a palavra-chave é estratégia. A gente pode utilizar o eletrodo autoadesivo, a gente pode utilizar os que precisam, né, o de carbono colante, e nós podemos utilizar as sondas internas para a utilização da corrente elétrica. E essa discussão da utilização, se eu utilizo primeiro ou se eu vou utilizar o eletrodo externo e interno, vai fazer parte da nossa tomada de decisão clínica e também da nossa conversa com a nossa paciente. Eu, Joana, encontro excelentes resultados com a utilização do intracavitário e dificilmente uma paciente reluta a utilizar esse recurso. Mas eu sei que muitas mulheres acabam resistindo, não gostam, não querem, enfim, tá? Então, Eumara, depende. E paciente com estenose vaginal não tem... Estenose vaginal, propriamente dito, não tem indicação da utilização da eletro de uma maneira isolada, tá? A gente consegue outros recursos. Posso aplicar na região lombar em pacientes com DIU? Pode. Na região perineal serve para qual situação? Onde posiciona o eletrodo externo? Gente, eu tô amando! Eu escolhi muito o título certo para aula. Ó, trouxe para vocês aqui a minha modelo, tá? A modelo maravilhosa, feita de tecido pela Daíse Decora, que é uma artista aqui de Florianópolis. A Daíse, ela é mãe de uma fisioterapeuta pélvica também maravilhosa, que é a Ingrid. Então, ela faz uns materiais muito legais. Se vocês quiserem essa pelve, né, especificamente, vocês podem pontualmente pedir para ela e falar que é a pelve da saúde perineal, que ela vai saber qual é. Por quê? Porque a gente vê muito a estrutura pélvica e os músculos internos, mas, né, aqui fica melhor para visualizar a utilização do eletrodo externo. Quando que eu vou utilizar eletrodo externo? Realmente, gente, quando a escolha, né, da paciente é para não fazer nada internamente, ou ela não quer, ela não deseja, né? Ou quando você julga necessário ou melhor nesse momento, ou a paciente, por exemplo, está menstruada, veio com um copinho coletor, e aí você vai utilizar o eletrodo externo. Vale ressaltar que o eletrodo externo, ele também é de uso individual e deve ser descartável, tá? Você não pode utilizar em pacientes diferentes o mesmo eletrodo. E o posicionamento da utilização do eletrodo externamente é bem entre aqui o centro tendinoso do períneo. Então, é laterolateral ao centro tendinoso do períneo. Aqui. É a posição correta. Quando é uma paciente que precisa dessa percepção externa, né, na região anal, eu também posso trabalhar a região perianal com o eletrodo externo, certo? Mas, quando eu quero trazer essa percepção de contração pro assoalho pélvico, esse é o melhor posicionamento, tá? Lateral ao centro tendinoso do períneo. Deixa eu pegar um outro desenho aqui de... Esse aqui é muito pequenininho, ela não é real, ó, mas seria lateral ao centro tendinoso do períneo, tá? Que poste? Essa eu não entendi. Aqui é
Voltei? Nossa Senhora do ao vivo sempre dá um susto na gente. Aqui no meu não voltou ainda, mas não tem problema. Ufa, voltou. Nossa Senhora do ao vivo, eu tô em duas telas, gente. Olha aqui como é que tá. Deu. Voltou ao normal. Ai, Nossa Senhora. Tá ótimo. Ai, 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 ai. Então, uma pergunta interessante que a gente que foi enviada aqui enquanto tudo paralisou, eu consegui dar uma lida. Cadê a pergunta boa? Em pacientes virgens, posso utilizar eletrodos internos? Vamos lá. Vamos à pergunta que não quer calar, né? Qual que é o conceito de virgindade? A gente está falando de ausência de contato sexual, de ausência de penetração. A gente só não pode falar, né, de preservação do ímen, né? Porque isso já é um conceito muito antigo, né? A gente precisa pensar, sair da nossa bolha em relação à sexualidade. O que é virgindade? E eu não estou discutindo para vocês em relação a religião, a crenças pessoais. Não. Vamos fazer um contraponto, né? Se uma paciente, ela se sente à vontade, se ela se sente confortável para avaliação física, mesmo não tendo contato penetrativo, a gente vai avaliar. Exatamente, envolve diversos fatores. Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma mulher, né, que tem a relação homoafetiva, que tem a relação íntima, sexual com outras mulheres, ela é virgem? Não, não é virgem. E não necessariamente ela tem penetração. Então, eu preciso sempre me questionar, tá? Então, eu não vou dizer que não pode nem que pode. Depende. Depende da paciente. É claro, se chegar uma paciente para vocês com 16 anos de idade, incontinência urinária aos esforços e que ela é virgem, você vai fazer a utilização do eletrodo externo tranquilamente. Você vai conseguir trazer a percepção de contração, você vai trazer essa percepção do assoalho pélvico para ela tranquilamente. Não vai ter prejuízo nessa escolha, tá? Agora, exatamente, perfeito. A Bárbara trouxe um exemplo que eu ia falar agora. E se você atender uma freira, por exemplo, que nunca teve relação sexual com penetração, mas o contato penetrativo na crença é apenas entre homem e mulher. Então, a avaliação, né, o exame, não tem problema nenhum. Então, por isso que vocês precisam conversar com as suas pacientes. A gente precisa apontar para as nossas pacientes o benefício do nosso tratamento, o benefício da utilização, e essa escolha ela tem que ser discutida. Nós temos referências que mostram a utilização do eletrodo interno, do eletrodo externo. Agora, qual que é a melhor escolha? Depende muito, né? Ó, que legal, a Tami também está dizendo, eu atendo uma freira e para ela foi tudo bem fazer uma avaliação física. E é exatamente isso. Ontem eu ainda respondi, acho que eu botei no Reels esse vídeo. Não foi na live que eu abri ontem, mas está salva lá no Instagram. Respondendo sobre essa resistência da paciente em relação à avaliação física. Muita dessa resistência, ela está na insegurança que nós passamos para a nossa paciente, tá? Então, muito cuidado em relação a essa resistência. E a gente precisa reformular a nossa própria opinião em relação ao que é virgindade. Acho que eu deixei bem claro isso para vocês, né? Então, depende muito da paciente, a gente precisa sempre trazer isso à discussão com elas, tá? Então, quando que eu vou utilizar o eletrodo interno ou externo? Depende. Depende da evolução clínica, depende das escolhas da paciente, do conforto dela.
até a própria utilização da eletro, tá, gente? Tudo sempre tem uma outra forma de ser executado. Mesmo que a paciente ela tenha, por exemplo, uma alteração na percepção da contração do assoalho pélvico, ela não consegue contrair de uma maneira satisfatória, ela tem um Oxford 0, um Oxford 1. Na minha avaliação, eu não estou conseguindo observar essa evolução, porém, ela nega a utilização da eletro. Ela não gostou, ou ela sentiu repulsa naquele estímulo, foi desconfortável para ela, você ajustou o parâmetro, não ficou confortável para ela. O que a gente pode fazer? Nós temos outras formas de trazer percepção de contração. Não precisa ser a eletro. Da mesma forma, a própria vibração. A vibração é um recurso interessante na fisioterapia pélvica? Vai ser benéfico para todo mundo? Não. Não vai ser benéfico. Porque nem todo mundo se sente confortável à utilização da vibração. Então, não é porque a vibração promove percepção de relaxamento que para Mariana, minha paciente, vai ser confortável para ela. Então, eu sempre preciso analisar, tá, gente? Sempre precisa analisar qual que é a melhor estratégia, se essa paciente realmente ela se adequa ao estímulo, porque ela pode simplesmente ter repulsa ao estímulo e a gente vai utilizar outra estratégia com ela, tá? Por isso que não adianta dominar um recurso, vocês têm que entender tudo da fisioterapia pélvica para poder utilizar. O próprio balão expansor pode ser uma ação proprioceptiva, que eu vou mostrar amanhã para vocês nessa definição do tratamento do TMAP, tá? Beleza? Muito bem. Agora, sobre parâmetros que vocês estavam aí ansiosas para utilizar, para saber, para ver, para... Eu separei algumas parametrizações aqui para utilização, para a gente... Travou de novo, pessoal, ou quem está me avisando... Tá. É que o pessoal que então coloca ali para atualizar dá F5 na página, Coloca ali no chat, dá F5. Porque o pessoal tá só lendo, tá vendo, acho que tá atrasado. O FES para relaxamento é benéfico ou é melhor o TENS? O TENS, ele é analgesia, certo? Agora, para eu oferecer para minha paciente a percepção de relaxamento, eu preciso associar a contração. Para fazer essa associação à contração, eu preciso, trazer o movimento. Então, para trazer esse movimento, vai sim ser associado, vai ser a utilização do FES. Deixa eu pegar aqui o meu quadro para desenhar para vocês. Eu não consegui fazer o que eu imaginava que eu iria fazer, então eu vou mostrar para vocês aqui, vou desenhar a corrente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Pensando em parâmetros, nós temos várias possibilidades de utilização de parâmetro. Ai, não acredito que minha canetinha tá sem bateria. Tá. Tá sem bateria. Que pena. Me lembrem de carregar amanhã. Quando a gente está falando de eletroestimulação, nós temos vários objetivos. Reforço muscular, melhora da percepção da contração, trazer essa contração mais efetiva. A gente pode utilizar também para melhorar a propriocepção desse assoalho pélvico. Tantos são os motivos da utilização da... Onde é que eu larguei aquele papelzinho que eu anotei? Bem lindinha. Botei em algum lugar aí. Estava dobradinho. Tudo bem, não tem problema. Quando a gente fala em reforço muscular, nós precisamos, trabalhar com uma frequência. Algumas literaturas trazem frequência de 50 Hz, outras trazem uma frequência de 30, outras uma frequência de 70, depende do que tem de referência, Agora, sempre quando a gente está falando de reforço muscular, nós precisamos pensar que a relação de contração e de relaxamento é 1:2. Então, eu contraio, no mesmo tempo de contração, eu multiplico por 2 e faço a minha janela de relaxamento.
Então, para desenhar a minha corrente, sempre vai ser de 1 para 2. O que seria esse 1 para 2? Quando eu estou falando de uma corrente de estimulação, eu estou falando... Vamos ver se dá para ver aqui. Não dá para ver. Vai ter que ser papel. Papel? Me dá no penal do canetão ali, meninas, do canetão de aula. Esse que tá aqui com a Roberta, Gabi. Vocês não têm noção aqui da estrutura. Tem 2 anjos aqui comigo agora. Pronto, canetão. Canetão de aula mesmo. Ó. Quando eu tô falando, né, de um desenho de corrente, nesse tempo de subida e descida, porque quando eu tô falando de fez, a minha corrente, ela tem um tempo de subida, um tempo de manutenção, um tempo de descida e um tempo off. Esse tempo off que eu estou falando, que é 1 para 2. Então, um tempo de contração para a utilização de reforço muscular, eu preciso de 2 tempos iguais do tempo de contração para relaxamento. Então, por exemplo, se eu estou usando 4 segundos de contração, eu tenho que colocar 8 segundos de relaxamento. Agora, a brincadeira e a estratégia está exatamente na definição do tempo entre a subida e a descida. Quando uma paciente ela não tem percepção satisfatória da contração do assoalho pélvico, eu preciso despertar esse desejo de contração, a subida tem que ser o mais rápida possível. Então, ó, pensem comigo, o que desperta mais a sua atenção? Se eu bato palma rápido ou se eu bato a minha palma lenta e faço um barulho e volto? Então, quando eu quero trazer essa percepção de contração para uma paciente que não possui, o meu tempo de subida precisa ser rápido. Então, obrigada, muitas folhas. O tempo de subida tem que ser rápido. 1 segundo de contração, 2 segundos para chegar no meu teto máximo de estímulo. Agora, o tempo de descida também pode ser estratégico. Se é uma paciente que eu quero que ela tenha maior memória no tempo de contração, eu aumento o tempo de descida para essa descida ser progressiva. Se eu quero trazer a percepção de relaxamento, o raciocínio tem que ser o mesmo de atenção. Então, se eu estou mantendo a minha contração aqui em cima, se eu quero trazer um relaxamento total, eu encurto o meu tempo de estímulo. Fez sentido para vocês? Então, se é uma paciente que ela precisa de consciência de relaxamento e eu estou aqui na contração, de repente eu zero, no menor tempo possível. Geralmente nos aparelhos a gente consegue ajustar em 1 segundo. Então, em 1 segundo ela para de perceber a contração. E aí eu trago a percepção do relaxamento. Novamente, contração. Mantenho a contração e depois zero novamente. Fez sentido para vocês? Deixa eu ver aqui os comentários. Fez sentido? Eu quero que vocês entendam isso aqui. Eu quero que vocês entendam esse raciocínio. Porque a brincadeira em relação aos dispositivos se dá exatamente em cima desse raciocínio. Se eu quero trazer percepção de relaxamento, eu tenho que trazer uma consciência, eu tenho que ausentar o estímulo num curto espaço de tempo. Se eu quero aumentar a percepção de contração, eu aumento o tempo, o ciclo de descida da minha corrente. Certo? Agora, a relação entre ciclo on e ciclo off, quando eu quero aumentar a percepção da contração, eu faço a relação 1 para 2, né? Então, se nessa brincadeira eu quero trabalhar mais as fibras de resistência, eu faço uma redução da minha frequência, tá? Eu reduzo a frequência da minha corrente, deixando entre 20 a 50 Hz aproximadamente, mas se eu quero trabalhar as minhas fibras rápidas, eu aumento a minha frequência, trazendo a frequência para 50 a 80 Hz, só que diminuindo o tempo de estímulo, porque vai fadigar mais rápido.
Agora, a largura de pulso, né? Nós temos evidências muito diferentes, muito distintas. Algumas trabalham entre 250, 280, 300 microsegundos, chegando até a 700. E agora, o que vocês vão escolher? A depender do aparelho de vocês, né? Corrente, quanto maior os microsegundos, né? A paciente ela acaba se sentindo mais confortável com a corrente. Então, se, por exemplo, você vai trabalhar essa percepção da contração da paciente e ela está sentindo muito ardida a corrente, muito desconfortável, você já organizou, né, colocou bastante gel, tá bem posicionado, tá tudo certinho, ajustou a sonda, tá bem posicionado, aí sim a gente começa a brincar nas modulações. E aí você consegue ampliar um pouco mais, por exemplo, se está em 300 Hz, 300 microsegundos, coloca ali em 400 para trazer um pouco mais de conforto nessa corrente, né? A paciente ela acaba percebendo maior conforto na utilização, certo? Esse é o ponto alto do que eu queria trazer para vocês, né, em relação a esse desenho da corrente. O problema é o aparelho. Ó, no portátil não dá? Claro que dá. Claro que dá. Eu tenho 2 portáteis que eu uso no consultório, aquele bem antigo de girar, né, o botãozinho. E eu também tenho, cadê a maletinha? O TENS fez portátil da maletinha, até que a gente sorteou na última abertura de curso. Aqui a gente também consegue tranquilamente ajustar os parâmetros, tá? E aí é uma outra questão, né, gente? Aparelho sempre tem que ser ajustável. Isso é inegociável, a gente sempre precisa ajustar. Agora, outra utilização, né, que a gente faz em relação às correntes para a neuromodulação, né? Para a neuromodulação, a gente precisa utilizar essa corrente de maneira contínua, né? Utilizar de maneira... Então, dá para utilizar, tá? Utilizar de uma maneira contínua essa neuromodulação, trabalhando com uma frequência mais baixa, então de 5 a 10 Hz aproximadamente. No traquejo, em relação à neuromodulação, sempre trabalhar abaixo do limiar de percepção. Então, se a paciente sentiu a corrente, eu abaixo para que fique menos do que ela possa sentir, né? Então, é sempre um tiquinho a menos. E uma largura de pulso de 200, aproximadamente 200 a 500 microsegundos. Não falei em relação ao reforço muscular, à percepção e à propriocepção, é que a gente sempre vai trabalhar de acordo com a intensidade, né, suportável pela paciente, sem trazer dor. Então, eu nunca vou ofertar desconforto para minha paciente, tá? E aí, vocês estão colocando aqui as dúvidas em relação ao paciente com lesão medular. Aí, gente, é uma outra navegação, tá? Porque a gente está falando aqui de pacientes que têm a percepção e têm o relato. Agora, a lesão medular vai depender do nível da lesão, do que tem preservado ou não, da altura dessa lesão. Então, é um outro mergulho em relação ao raciocínio clínico, tá? Em relação ao raciocínio clínico. Qual a relação que colocou na corrente para relaxamento? Você usou para contração 1 para 2 e para relaxamento? O estímulo muscular, o ideal é sempre 1 para 2. Um tempo de contração para 2 tempos de relaxamento. Então, se eu coloco... E quando que eu vou definir esse 4 aqui de cima? Isso vai depender da nossa avaliação física. Por exemplo, tá? A paciente veio para avaliação, você fez a avaliação física funcional do assoalho pélvico e percebeu que ela tem uma contração de 6 segundos. Logo, quando você for trabalhar a eletro, o tempo de manutenção da contração tem que partir de 6 segundos. Não adianta nada eu utilizar para melhora do reforço muscular, para aumento da percepção da contração, um tempo de contração menor do que aquele que ela me apresenta. Então, se a minha paciente, através da escala New Perfect, quando eu faço a coleta do P,
né, do meu power e do E, do tempo de contração do power, o que eu acabo observando aqui? O tempo de contração que ela mantém essa potência, certo? Se ela mantém 6 segundos, eu não vou usar 4, eu já vou usar no mínimo 6 aqui em cima. Agora, se eu quero, né, se eu quero aumentar ou melhorar a percepção da contração, eu posso trabalhar 8 segundos, por exemplo. Certo? E se eu coloco 8 segundos, aqui embaixo, no meu tempo off, eu vou trabalhar com 16 segundos. Eu dobro. Então, o tempo off é sempre o dobro do tempo on, no mínimo, tá? No mínimo. Sempre trazendo essa percepção. Quando é uma paciente que possui, por exemplo, dificuldade para consciência do relaxamento, uma hipertonia, às vezes até a gente aumenta, tá? Faz 1 para 3, 1 para 4, aumentando o espaçamento do relaxamento para aumentar essa consciência, esse relaxamento do assoalho pélvico e o paciente não hiperestimular, tá? Não hiperestimular. Perfeito. Pois é, Ivana. Eu tenho um caso sincero de amor pelos aparelhos da Ibramed. E não ganho nada com isso, gente. Não uso nenhuma indicação. O eletrodo interno tem uma eficácia melhor do que o externo, no sentido também de resposta de tratamento, pode trazer resultados mais rápidos? Sandy Ellen do meu coração. O que eu vou dizer para ti? Tá? O que a gente tem de evidência, tanto na avaliação utilizando eletromiografia, eletrodo interno e externo, quanto na eletroestimulação utilizando eletrodo interno e externo, é uma equivalência. Perdão. É uma equivalência. Porém, todavia, entretanto, o que eu posso te dizer na minha prática clínica? Eu observo, tá? E aí eu estou falando Joana 2024, tá? É opinião mesmo. Eu observo melhores resultados na utilização do eletro intracavitário, mas é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Você aplica eletro sempre em decúbito dorsal? Não. Pode ser também em decúbito lateral, tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. Se eu quero, por exemplo, chegou uma paciente para vocês com incontinência urinária aos esforços e ela perde urina sempre que ela pula da caixa lá no CrossFit. Eu posso somar o exercício funcional à estimulação intracavitária? Posso. Posso sim. Eu não preciso restringir a paciente deitada para utilizar, tá? Não tem problema nenhum. O FE seria indicado para poder dar consciência nos MAPs, para paciente que tem força, porém utiliza a musculatura acessória? Com certeza. Com certeza sim, tá? Com certeza sim. Tem uma paciente com canal vaginal bastante alargado. Melhor estratégia associar o eletrodo intracavitário? Eu gosto bastante do resultado quando a gente associa, só que assim, ó, vou falar uma verdade para vocês, tá? A eletro, né, ela é um excelente recurso introdutório. Quando eu quero trazer essa percepção de relaxamento, quando eu quero trazer a percepção de contração. Então, é benéfico, tá? É benéfico, a gente consegue estrategicamente utilizar com tranquilidade, por isso que a palavra-chave da nossa aula é estratégia. Tranquilamente. Porém, tá? A partir do momento em que a paciente ela adquire o controle muscular para executar os exercícios de uma maneira sozinha, ela consegue executar o movimento sozinha, a gente tem que incentivar que isso aconteça. E aí tem um desenho bem simples, tá? Vou fazer um desenho para vocês. É uma linha gráfica mesmo. Me dá mais 2 canetas coloridas, por favor. É uma linha gráfica mesmo, tá? Ó. Aqui. Uma linha gráfica para vocês. A partir do momento em que eu tenho, quanto mais elevado essa aqui não funciona, me dá outra cor aí. Quanto mais elevado é a minha escala Oxford na avaliação, certo? Menos a minha paciente vai precisar de eletro. Então, se eu avalio a minha paciente, ela tem na escala Oxford, ela tem uma percepção 0, eu vou precisar de mais eletro.
Agora, se a minha paciente ela tem uma escala Oxford 3, eu vou precisar mais ou menos uma equivalência semelhante. Os 50% da minha consulta vai ser dedicada a estimular e uns 50% da minha consulta vai ser dedicada a trazer a contração voluntária, TMAP mesmo. Então, ó, eu vou fazer eletro, mas eu também vou fazer TMAP. Então, é metade, metade, certo? Agora, se a minha paciente, ela chega na minha consulta com Oxford 5, eu tenho que dar os meus pulos para trabalhar funcionalidade, tá? Eu tenho que trabalhar funcionalidade com essa paciente e sem eletro. Porque eletro não vai ser necessária nesse caso. Por que não vai ser necessário? Porque essa paciente, ela já tem a percepção de contração. Quando que eu vou utilizar aqui, no Oxford 5, quando que eu vou utilizar eletro? Quando eu quero trazer, tá? Eu quero trazer maior tempo de manutenção, maior consciência no tempo de manutenção, é um motivo para utilizar. Só que, predominantemente, quando a minha paciente tem uma avançada avaliação na escala Oxford, eu aumento o tempo de TMAP e reduzo o tempo de eletro. Certo? Sempre, Sandy Ellen, sempre, tá? A contração voluntária ela é superior. Se a paciente ela tem aptidão para executar a contração voluntária de uma maneira satisfatória e você consegue utilizar isso com biofeedback, por exemplo, priorize a contração voluntária. Certo? Muito bem, gente. Avançando a 1h30 de aula aqui, nem acredito que a gente chegou nesse momento. Hoje eu falei para vocês sobre as estratégias de uso da eletroterapia na fisiopélvica para gerar mais resultados através da aplicação de um raciocínio clínico guiado, né, para uma aplicação de excelência. Na aula de amanhã, a gente vai estruturar um TMAP de resultado. E aí, gente, vou colocar aqui atrás papel, caneta e vou ter que desenhar para vocês de uma maneira muito mais ampla para que vocês entendam a influência da avaliação, certo? Para a influência da nossa avaliação no momento da definição do treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Espero que vocês estejam aqui comigo. Não desistam no meio do caminho, tá? Porque muita coisa vai acontecer ao longo dessa semana. Já ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, receba todas as informações, que amanhã, a partir das 8 horas da noite, estarei aqui com vocês com mais conteúdo foda, tá? Também oriento que vocês permaneçam nos nossos grupos de WhatsApp, não saiam dos nossos grupos de WhatsApp, exatamente porque durante o nosso evento inteiro, todas as informações chegam até lá. Então, se você não estiver no grupo, você não recebe o link para participar do sorteio, não recebe o link para fazer o seu certificado, certo? Então, quem vai estar comigo, comenta aqui no meu chat para eu saber, coloca eu aqui para mim, que eu quero saber o que vocês, se vocês vão estar presentes ou não, tá? Certo? A gente vai ter, gente, um sorteio muito especial ao fim da nossa semana. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade que a ShopTech está disponibilizando, que é um aparelho muito especial. Vai ser de uso, com certeza vocês vão aproveitar bastante. Então, estejam aqui comigo e gravem as palavras-chave. Quem tiver amanhã, vamos combinar uma coisa? Quem tiver amanhã aqui ao vivo, não falem da palavra-chave de hoje, combinado? Porque todo mundo tem que assistir a nossa aula inteira, certo? Para saber qual que é a nossa palavra-chave. Perfeito? Quem não está nos grupos, clica no link que a Gabi colocou agora aqui para vocês, para que vocês recebam todas as informações. E agora, lá no Instagram, eu vou abrir uma caixinha para saber o que vocês acharam da aula de hoje. Por favor, eu peço que vocês interajam, porque é muito importante saber o que vocês acharam da aula de hoje. Então, comentem, pode comentar no post, comenta lá nos stories, coloca lá na caixinha, porque a participação de vocês é muito importante e eu preciso saber o que vocês acharam para também nortear a aula de amanhã, certo? Um grande beijo, espero encontrar todos vocês amanhã aqui na nossa aula. Chegamos ao fim da aula com 200 pessoas acompanhando, isso é incrível.
incrível. A aula vai ficar salva e para ter acesso ao link, estejam nos nossos grupos de inscrição, tá bom? Um grande beijo para vocês. Amanhã a gente espera aqui. E eu prometo que amanhã eu vou dar uma controlada no horário, porque 1h40 de aula, nem acredito que a gente chegou até aqui. Ai, pessoal. Beijo. Até amanhã.